Muito bem, nesse momento nós conversamos com Sandro Cobelo, ele que é chefe da divisão de turismo, está visitando a redação do Jornal da Economia e nos fala um pouco mais a respeito das metas. Afinal de contas, faltam 6 meses para terminar o ano e para terminar o mandato também, né? Quais as novidades para esse ano, Sandro? Então, a gente fica muito contente. Até agora, semana passada, completou 7 anos que eu estou na prefeitura. Então, a gente conseguiu, acho que, dar um trabalho de continuidade. Muitas cidades que a gente vê aí do Brasil, quando você consegue ter um processo, um período de continuidade, você consegue desenvolver várias ações. E a gente vê, tanto na parte pública, como também dos empresários, o que evoluiu nesses últimos, vamos dizer, por exemplo, os últimos 8 anos na cidade, na área de turismo. O pessoal, principalmente lá do Roteiro do Vinho, em um dado momento não era organizado. Em 2006 eles lançam o Roteiro do Vinho, então ali foi um start, de um divisor de águas do que acontecia antes e o que veio acontecer trabalhando em conjunto. Foi mostrado que é muito mais fácil crescer em conjunto do que cada um trabalhar por si. Aí, em vista do grupo do Roteiro do Vinho ter iniciado o projeto, veio a reboque o pessoal do Roteiro da Raposa, que também se uniu, criaram um roteiro, e agora mais recentemente o grupo do Roteiro do Centro. E depois disso também tem um pessoal, também um grupo organizado até pelo Barilha, lá da Associação do Sabuó, também estão verificando a possibilidade de estarem se unindo e também criar uma folheteria turística da região do Morro Sabuó. Então, todo mundo percebeu que trabalhando em conjunto é muito mais fácil você conseguir, muitas vezes, recursos, promoção, mídia institucional, tanto por parte dos jornais locais como dos jornais regionais ou TVs locais, regionais. No caso, a gente fica muito contente. São Roque, nos últimos meses, muitas vezes apareceu na mídia. Um exemplo de um evento que foi bastante positivo para a cidade foi o Festival Gastronômico do Coelho, que foi realizado pela primeira vez agora em maio, que deu uma abrangência aí, passou até no Globo Rural em nível nacional, e disso surgiram várias reportagens também falando sobre a cidade. E aí outros momentos que eu acho que é muito importante também para a cidade, agora semana passada também completou 6 anos de reuniões sem interrupção do Conselho Municipal de Turismo. Até uma época você participava, né, Carlos? Então a gente vê que muitas das coisas que estão sendo realizadas hoje em dia no turismo da cidade não foi só feita pelo poder público, foi um esforço conjunto a iniciativa privada, os empresários da cidade solicitando demandas por parte da prefeitura e a prefeitura tentando realizar na medida do possível. Por exemplo, as praças públicas da cidade, que nem tanto a Praça Heitor Bocato como aqui Largo dos Mendes, uma coisa que era muito discutida nas reuniões do turismo, que era sanitários públicos na cidade condizentes para atender turistas, com acessibilidade para cadeirantes. O portal da cidade, que está para ser inaugurado agora nos próximos meses aqui no Guaçu, que é um primeiro passo para os demais portais da cidade. A estação ferroviária, que também está totalmente revitalizada já para o projeto do trem turístico. A sinalização turística, que há uns 3 anos já foi implantada a maior parte da sinalização, mas está auxiliando, facilitando o turista chegar nos empreendimentos. E fora isso, a gente fica muito contente. Se você for tanto no Roteiro da Raposa como no Roteiro do Vinho, ninguém está parado. O que é muito importante isso. São Roque, nos últimos 5, 6 anos, mais que dobrou o fluxo de visitantes nos finais de semana e feriado. Só que ninguém parou no tempo. Então, os empresários, se você for visitar restaurantes lá, começaram há 10 anos atrás com 40 lugares, hoje cabe 300, um exemplo da Tia Lina. O próprio Olivardo, que começou com acho que 50, 60 locais, hoje já cabe 250 pessoas, porque foi aumentando o fluxo e a demanda. Isso é importante porque a gente já teve um período, se a gente for lembrar, a Festa do Vinho. Durante mais de 40 anos, ela ficou concentrada num único espaço, não pensar em crescer. Era o carro-chefe de São Roque. O chefe de São Roque, o que aconteceu? Veio gente demais, não teve uma infraestrutura ano a ano para crescer, aí a festa acabou. Mas isso aí foi até interessante, porque depois com a vinda da Expo Floral, que depois virou agora a Expo São Roque, a gente percebeu que como algumas mudanças, principalmente na parte de gastronomia, mudança de mês, mudou o perfil do público, então vem um público também que não visita só o evento. Então é uma coisa muito importante de falar. Oi. Você falou a respeito também do Morro do Sabuó, só para chegar nesse assunto também. O morro não poderia ser um pouco melhor explorado já em termos de voo de asa delta, enfim, outras atividades esportivas naquele espaço?
Então, já surgiram algumas iniciativas por parte, só que lá a gente tem um entrave que por ser o local é particular, não é da prefeitura. Então a prefeitura não pode desenvolver qualquer tipo de função. O que a gente precisaria tentar fazer um esforço concentrado do poder público, iniciativa privada e a proprietária do local, de tentar arrumar parceiros que auxiliem nesse investimento, porque não é um investimento barato para desenvolver ações lá no morro. Então, se a gente for ver exemplos lá de Brotas, de Bonito, e Socorro, que trabalha com turismo de aventura, são também locais particulares, mas tiveram um grande investimento, pessoas que no primeiro momento confiaram no projeto, porque para você depois ter um retorno daquilo que você investiu, não é de uma hora para outra nessa área de turismo de aventura. Então, o que a gente podia estar verificando é assim, uma possibilidade de conseguir parceiros, ou seja, investidores que acreditem no projeto lá no morro, para auxiliar, no caso, a proprietária lá da maior parte daquela área acessível que é a Dona Ondalva. Isso, a Dona Ondalva Serrano, para desenvolver ações lá dentro. Mas o que está faltando é assim, precisaria para um primeiro start, uma primeira confiança de estar fazendo um investimento mínimo no local, principalmente sanitários, um melhor acesso, a rampa que precisaria estar fazendo, mas isso é custo. E a prefeitura, por ser um local particular, a prefeitura, nem hipótese alguma, pode estar direcionando qualquer tipo de recurso para um lugar particular. Agora o trem turístico, vamos chegar no trem turístico. A Maré Fumaça entra na linha esse ano ou não ainda? Sim, o projeto, o que a gente tem? Desde que a cidade virou estância turística, um dos itens que qualificava São Roque para a estância turística era a exploração da linha férrea para fins turísticos. Aí o que acontece? Acho que o passo maior que a prefeitura fez para o projeto foi adquirir todos os equipamentos. Se a gente for ver hoje em dia, o que existem de cidades que quer o trem turístico, muitas vezes não tem nem a linha e não tem nem os equipamentos, então a gente vê que São Roque, apesar de ter um atraso atualmente no cronograma, mas as ações que estão sendo desenvolvidas, o que a prefeitura fez? Já restaurou, acho que 95% da obra da estação está pronta, só falta a parte de paisagismo. A principal entrave que existia era junto com a LL. A prefeitura já tem toda a autorização, tem um termo de cooperação junto da LL para estar desenvolvendo a utilização do trecho. E agora, nos últimos meses, a gente recebeu também um ofício por parte da CPTM também autorizando o projeto. Então, agora só está faltando a parte regimental, junto a jurídico, do jurídico, tanto da Associação Brasileira de Operadoras de Trem, que é a ABOT, porque a prefeitura, vamos dizer, a prefeitura adquiriu os equipamentos, tudo, mas a prefeitura não tem know-how nessa área de trens. Então a prefeitura vai estar firmando com vamos dizer, seria a única, a principal Associação Brasileira de Trens Turísticos para dar todo esse apoio da operação do projeto do trem. Para você ter uma ideia, dentro dessa associação da ABOT, está, por exemplo, o trem do Corcovado, o trem lá das Serras Gaúchas, o trem de Jaguariúna, o trem lá de Curitiba, Paranaguá. Então, a prefeitura está buscando essa parceria, esse apoio junto à associação, porque tem notória especialização nessa área. Então, a prefeitura, é mais ou menos o que acontece. Quando a prefeitura asfalta um local, vamos ver o exemplo do estado de Saboá. Então, a prefeitura teve um investimento ali. E para quê? Para fomentar o desenvolvimento de toda aquela região do Saboá. A mesma coisa do projeto do trem. Então, o trem vai servir o quê? A prefeitura aplicou um investimento, alguns falam que é uma coisa mal usada, pelo contrário. Aí, se a gente for ver, a prefeitura está fomentando um novo turismo na cidade, porque a gente já tem a pista de esqui, temos o turismo do vinho, temos o turismo religioso, temos o turismo cultural com o sítio Santo Antônio. Então, a cidade vai ter um segmento a mais de turismo. E se a gente for ver, até é muito... Quando é que começa a funcionar o trem? Não, essa data eu não posso estar especificando para você, porque aí seria um... Esse ano ainda? Sim, esse ano sim. Mas eu não posso estar passando para você essa informação de data. Acho que a data é assim, 90% de todas as ações que teriam que ser feitas para o projeto já foram feitas. Então só falta alguns trâmites na parte jurídica, na parte de ajuste, aí vai precisar estar fazendo os testes, tudo. E que nem você comentou das pessoas falarem que a bitola é diferente, a prefeitura nunca ia comprar um equipamento se não fosse da mesma bitola, tanto que quando foi adquirido, a prefeitura foi obrigada a contratar uma assessoria para prestar uma assessoria para eles passarem para nós se era viável ou não o projeto. Então, a partir do momento se essa assessoria falasse que não fosse viável,
Prefeitura nunca teria comprado os equipamentos. Quer dizer, o trilho comporta o trem que está aí, a máquina que está aí. Né? Comporta. E tanto que esse trecho de São Roque a Mairinque, o número de trens que passam de carga por dia é muito baixo, então dá totalmente para fazer um compartilhamento de horários entre o trem turístico de passageiro e o trem de carga que passam ali. É bom lembrar que inicialmente o trem turístico vai funcionar de São Roque a Mairinque, né? Isso, seria o primeiro passo. Vamos dizer, são fases. O que acontece? A gente precisa fazer por fases. Então, o primeiro momento de São Roque a Mairinque, aí tem uma outra possibilidade, por exemplo, de dias de semana, de São Roque a Mailasque, para terceira idade, grupos escolares, e aí um segundo momento, quando tiver a prefeitura tiver a posse definitiva da estação de Canguera, aí sim está indo para lá. Porque o que acontece? Hoje em dia, a estação de Canguera pertence à União. Só as áreas de entorno que foram transferidas para a prefeitura. Então a gente precisa, primeiro, a prefeitura. Isso já fui para o Rio de Janeiro 2 vezes verificar lá com a rede ferroviária, para eles tentarem adiantar o trâmite para a prefeitura ter a sessão provisória. Na verdade, o governo federal não dá definitivo, mas sim a sessão provisória para a prefeitura iniciar os restauros, como foi feito na estação central de São Roque aqui. Tá certo. Sendo em relação às festas de São Roque, como é que você sente a divulgação de São Roque em relação à festa de agosto, por exemplo, a festa das Nações, a Expo São Roque e outros eventos? Então, acho que se a gente for ver, eu gosto muito de participar em feiras, eventos, tanto fora, visitar outras cidades, a gente percebe que a cidade de São Roque, nós temos um calendário de eventos muito bem distribuído durante o ano. Então, vamos dizer, o Carnaval é um evento de porte grande, aí tem os carros antigos, depois agora a Festa das Nações, que, vamos dizer, no primeiro ano já foi um tremendo sucesso. Aí depois temos o Festival de Orquídeas, a Festa de Agosto, que é a maior festa da cidade, mas não a mais turística, que a mais turística é em outubro, a Festa da Alcachofra. Então, a Festa de Agosto, eu costumo dizer que é uma festa ainda da população, tem um grande fluxo de turistas, mas a que vem mais turistas atualmente é a festa de Expo São Roque. Então, você é mais um turismo religioso também, né? Também, turismo religioso. E aí o que acontece? A gente fica contente de ver as estruturas das nossas festas comparada a outros locais. Por exemplo, as pessoas que vêm, visitam o Recanto da Cascata, vê um espaço como aquele, não existe em muitas cidades um espaço tão bem montado como aquele. A própria Festa de Agosto já serviu algumas cidades como exemplo, como uma festa que atrai. Muitas vezes, acho que no último dia, quase 30 mil pessoas andando no centro. Graças a Deus, e continuando sendo assim, nunca teve maiores problemas e uma coisa bem interessante da Festa de Agosto é uma parceria conjunta, Polícia Militar, Guarda Municipal, festeiros, igreja, entidades, do horário do encerramento das festas. Você está até bem acostumado disso, né, cara? O encerramento das 11 da noite mostrou que, quando a festa ficava até mais tarde, tinha um grande número de furto de carros, problemas de vandalismo, problemas de brigas, e com esse fechamento da festa às 11, você inibe muito desses problemas. Aí, falando sobre a divulgação, quem pode perceber, quando São Roque tem algum desses eventos, sempre a gente consegue uma mídia, tanto local, a gente fica muito contente com os canais aqui dos jornais da cidade, o site, rádio, como também da mídia regional. Tem um fator bem interessante. Desde que começou as TVs aqui da região de Sorocaba, o turista sorocabano, ituano, de Jundiaí, começou a descobrir São Roque, coisa que era normalmente só o paulistano que vinha para cá. Então isso possibilitou não digo uma mudança, mas a inclusão de novos turistas para cá. E nos últimos 3 anos, a gente está fazendo uma divulgação muito grande de São Roque também na Baixada Santista. Então, o Santista está vindo muito para São Roque também. Então, é um público novo que a gente está recebendo. Recentemente, o Ratinho, no seu programa, ele até esteve em São Roque, comentou que esteve em São Roque, tomou o vinho de São Roque, saboreou o cachorro e tudo mais. E ele fez uma brincadeira, até comentando em relação a São Roque. Ele disse o seguinte: São Roque tem muita coisa boa, tem o vinho, o cachorro e tal, só que precisa aparecer mais na mídia, está meio sumido da mídia São Roque. Você concorda com isso? Então, em termos, que qualquer coisa que você vá divulgar em São Paulo é um custo astronômico. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, quando sai uma reportagem assim de mais vulto, mais expectativa por parte lá em São Paulo, a gente vê que o fluxo é tão grande que muitas vezes corre-se o risco da cidade não poder atender. Que nem um exemplo que aconteceu domingo, no TV Antena Paulista da Globo. Apareceu um empreendimento da cidade,
durante 3 minutos, isso domingo, 7h20 da manhã. Pode falar empreendimento, pode comentar. Da Fazenda Angolana. E nunca eles receberam tantas pessoas como recebeu. Então, muitas vezes, uma TV em São Paulo, um jornal de São Paulo, sim, a gente vai chegar um dado momento, a gente precisaria se divulgar mais, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que tomar cuidado, que a gente vai ter que ter uma infraestrutura. Algumas ações que nós fizemos ano passado, que foi bem interessante, que nem pela primeira vez São Roque colocou uma página no Guia 4 Rodas, que é um baita de um carro-chefe nessa área de turismo. Então aquilo já deu uma repercussão. E normalmente, devido ao custo, a prefeitura ter outras, muitas vezes, até na área de saúde, área de educação, então ela prefere destinar muitas vezes recursos na área de educação, de saúde, mas o que a gente tenta buscar sempre é a mídia espontânea, que é uma mídia sem custo. A prefeitura faz os releases, os mesmos releases muitas vezes que os jornais da cidade daqui também pegam como pauta para os jornais, mas também essas TVs, rádios de São Paulo, a partir de uma mídia espontânea. Então, se a gente a prefeitura ou os empreendimentos podem não ter gastado em comerciais, por exemplo, mas a mídia espontânea, porque existe na área de propaganda, marketing, tem a centimetragem, né, que eles calculam quanto custaria São Roque aparecer, aos 3 minutos que apareceu São Roque na Globo, quanto fica isso? Então, se a gente for transformar aquilo em centimetragem, em termos, São Roque é bem divulgado. Até esse momento que o Ratinho falou, já serviu também para uma divulgação. Mesmo não tendo custo algum para a cidade, serviu também para divulgar a cidade como um todo. O pessoal já compartilhou no Facebook também, enfim, deu uma divulgação. Eu cheguei a ver no YouTube, que me avisaram. Qualquer coisa que é de São Roque, a gente sempre está atento, né? Tanto coisas boas como ruins, para a gente tentar melhorar. Agora, sendo Copa do Mundo 2014, como é que São Roque está se preparando para a Copa do Mundo? Então, aí essa parte da Copa é mais aí o pessoal do desenvolvimento econômico que está mandando os questionários, tanto para o comitê organizador, como algumas ações. O que a gente está, na área de turismo, tentando procurar fazer, a gente está na finalização de uma folheteria trilingüe, português, inglês e espanhol. Tentar conseguir junto ao Ministério, porque o que aconteceu? O Ministério ainda limitou, está tendo cursos online, espanhol e inglês, para taxista, funcionários de restaurante e hotéis, só que ainda das 12 cidades sede. Mas a gente está verificando, conversando com o pessoal da Secretaria Estadual e do próprio Ministério, se não consegue expandir para cidades do entorno da cidade sede. Por exemplo, São Roque, Imbu, Itu, Atibaia, também receber esses cursos de capacitação. Vamos dizer, o trem turístico, nosso destino no turismo, a pista de esqui, são diferenciais. Se a gente for perceber, muitas vezes eu costumo dizer que São Roque é uma cidade que tem um dos mix mais completos de segmentos de turismo do estado de São Paulo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cidade, por exemplo, Campos do Jordão. Ela é mais direcionada a compras e o turismo de montanha. Já São Roque tem o quê? Enoturismo, turismo de aventura, temos o turismo ferroviário, temos o turismo religioso, turismo cultural. Então são vários itens que muitas vezes a cidade, vamos dizer, uma cidade balneária muitas vezes só tem o sol e praia e não tem outras opções. São Roque tem um mix interessante que muitas vezes o que acontece a gente sempre vendo como a procura do turista internacional. Por exemplo, um turista oriental, japonês e chinês, ele não gosta de praia, mas gosta de visitar áreas de plantio, rios, represas. Aí outro turista, como exemplo, o alemão e o francês, ele gosta de patrimônios que nem a Capela de Santo Antônio, por exemplo, você tem uma ideia. Eles vão muito para Ouro Preto, vão muito para Tiradentes. São Roque pode estar recebendo esses turistas. Outro turista, por exemplo, os latinos aqui. Os latinos podem se interessar pelo fato de São Roque ter esse turismo de vinho. O europeu muitas vezes pode não se interessar no enoturismo, mas de outras regiões que não tem o vinho como força, pode se interessar de estar vindo para cá. Tá certo. Sandro, o que falta para São Roque melhorar no turismo? Olha, essa parte de melhoria, eu acho que do que já foi feito, é até bom que cada vez que melhora, a gente nunca fica contente do que pode ser feito. Então acho que é muito interessante, a população, acho que está mais consciente da importância do turismo para o desenvolvimento econômico da cidade. Se a gente vê outras cidades do entorno,
que algumas ações erradas que fizeram em alguns momentos, você percebe que São Roque tem uma qualidade de vida, isso por causa das áreas de Mata Atlântica que nós temos. O turismo também está beneficiando. Por exemplo, existem empreendimentos da cidade que no único final de semana contrata 50 pessoas. E se você for pegar muitas vezes uma indústria, tem 10, 20 pessoas só que trabalham na indústria. Não que a indústria seja melhor ou pior, ou o turismo é melhor ou pior. Então, é bom ter bem distribuído na cidade indústria, comércio e turismo, que você consegue oferecer muitas vezes emprego para as pessoas em variedade de segmentos. E o turismo, se a gente for ver, é uma das áreas que menos precisa, tudo bem, precisa capacitação, mas é uma das formas mais rápidas de absorver a pessoa para trabalhar no mercado de trabalho. Muitas vezes a pessoa vai trabalhar na indústria, tem que estudar 2, 3 anos numa área técnica. Já o turismo, você conseguindo fazer um primeiro curso aí de 1 mês, 3 ou 6 meses, você já consegue pôr a pessoa no mercado de trabalho, e então ela já movimenta a economia da cidade. Tá certo, Sandro. Deixa agora o espaço aberto, caso você tenha alguma coisa a mais para observar em relação ao turismo da cidade, fique à vontade. Não, tá bom, obrigado. Então, acho que nem você comentou que precisaria mais, eu acho que aí, a partir do momento que nós tivemos a inauguração do portal da cidade, do Iguaçu, as outras entradas da cidade também ter porque muitas vezes o portal turístico da cidade é sempre um cartão de visita. Então, os demais portais serem constituídos, eu espero um dia a gente consiga, o mesmo movimento que tem em algumas regiões da cidade de turismo, consiga as outras regiões também ter um fluxo tão ou melhor até que a região do Roteiro do Vinho, muitas vezes. O grupo do Roteiro da Raposo está unindo esforços para conseguir alavancar mais o turismo. O pessoal aqui do centro também, em alguns momentos, questionam da falta de turistas no centro, mas é que a gente precisaria, em conjunto, criar formas. Por que o turista não está vindo para cá? Então, a gente criar algumas ações para incentivar a vinda de turistas mais para o centro. Por quê? Várias pessoas que a gente traz visitar a cidade, que nem só a Igreja Matriz, por exemplo, é um local, eu brinco, é até único aqui na região, pela beleza dos vitrais, pela história do Santo São Roque. Temos a Brasital, com um local muito bonito. As praças da cidade são praças interessantes de serem visitadas. O comércio local da cidade é muito interessante. E temos bons restaurantes no centro também. Então, são algumas ações, só falta alguns ajustes, muitas vezes, de uma conversa maior com a prefeitura, os empresários, de conseguir maneiras de atrair mais pessoas para o centro da cidade. Então é uma conscientização turística por parte dos próprios comerciantes, né? Muitas vezes acontece isso, que nem as pessoas falam, mas grande parte dos empreendimentos estão fechados. Mas é que a gente também tem que fazer um comparativo, eu sempre falo isso nas reuniões do Contur. Não é que estão fechados, é que a maior parte dos empreendimentos que tem no centro é um comércio para a população. Diferente, por exemplo, eu costumo comparar muito Itu e Campos do Jordão. Se a gente for ver, Campos do Jordão tem um centro turístico, que é Capivari, não sei se já foi lá, e tem o centro comercial da população, que é a Bernécia, lá na parte de baixo, lá onde estão os bancos, tudo. Itu é a mesma coisa. Se você vai para Itu, aquele eixo histórico no meio é turístico. As ruas laterais são da população. Então, tanto de um lado tem os bancos, do outro lado tem o comércio, aí vão ter as lojas que nós temos aqui, então aqui são o que está acontecendo. O centro da cidade ainda está uma mescla de a maior parte comercial para a população e alguns locais para turistas. Então, o que acho que pouco a pouco as pessoas percebendo que o turismo é sim interessante, vai ser meio que automaticamente, como aconteceu em Itu, aquelas lojas ou aqueles empreendimentos que estão numa região turística, eles vão ver, opa, aqui não é meu lugar. E aí quem é turístico vai querer se instalar nesses locais. Então é bem interessante isso, que nem não é que as lojas da cidade estão fechadas no final de semana, é que, por ser uma loja, vamos dar um exemplo, por exemplo, a pessoa, você acha que um paulistano vindo visitar São Roque vai fazer uma compra, por exemplo, na Marabras? Não vai, por quê? Ele tem a Marabras lá em São Paulo, mas, por exemplo, a pessoa andando ali no centro, tem a doceria Chalé, serve para o turista e para a população. Por exemplo, a padaria serve para o turista e para a população. Então, tem alguns empreendimentos que tem a visita dos dois, mas tem umas que, por exemplo, a Pernambucana,
seria exclusivo da população. Então, os restaurantes seriam os dois. Então, é bem interessante isso. Não é que as lojas do centro estão fechadas, e sim, existe bastante empreendimentos que é para a população. E alguns são para turistas, por isso que tem uma coisa aqui aberta, outra, a maioria fechada, mas não que a cidade está fechada, mas é que ainda não se criou essa dinâmica de ter um eixo turístico no centro. Como, se a gente for ver, vamos dizer o exemplo da Raposo e do Roteiro do Vinho. Então, todo o eixo é turístico, entendeu? É um eixo. Então, aqui ainda no centro ainda não existe esse eixo criado, mas vai chegar um dado momento que certeza que vai se formar. Tá bom, Sandro. Obrigado pela sua atenção, pela sua visita aqui no jornal, viu? Parabéns pelas instalações, que a última vez que eu tinha vindo na sede, vocês estavam ali no centro comercial ainda. Mas parabéns aqui. Obrigadão, um abração. Conversa de divisão de turismo da Prefeitura de São Roque e conversou um pouco mais conosco a respeito do turismo na cidade.